Olá, queridos estudantes, tudo bem? Hoje nós vamos começar a estudar uma nova estratégia de contagem. Nós vamos estudar hoje sobre arranjo simples. Bem, vamos motivar então esse conceito a partir de um problema. O nosso problema pergunta o seguinte: numa competição entre nadadores existem 8 candidatos às medalhas de primeiro, segundo e terceiro lugares. De quantos modos é possível compor este pódio? Ou seja, nós estamos aqui no final de uma competição de natação, a gente tem 3 medalhas possíveis, né? Ouro, prata e bronze, e nós queremos saber de quantas maneiras esses atletas podem subir ao pódio, certo? De quantas maneiras diferentes. Vamos então fazer aqui uma pequena ilustração. O nosso conjunto é o conjunto de atletas, ok? Então a gente vai ter os atletas aqui que eu vou representar da seguinte forma. Vou chamar de X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7 e X8. Cada pontinho desses aqui está representando um atleta diferente que está sendo nomeado, né, como X índice 1, 2, 3 até 8. Esse aqui é o nosso conjunto X, conjunto de atletas. Então, o que a gente precisa fazer? Eu vou responder esse problema de duas maneiras para nos motivar a esse conceito de arranjo simples, tudo bem? Vamos lá. Em princípio, eu poderia pensar que eu deveria simplesmente extrair 3, né, elementos desse subconjunto de modo a compor esse pódio. Isso seria, por exemplo, o que nos remete ao conceito de combinação. Então, em princípio, eu poderia pensar em fazer uma combinação de 8 elementos tomados 3 a 3. Mas por que a resposta não é uma combinação de 8 elementos tomados 3 a 3? Porque uma vez escolhidos 3 elementos, por exemplo, eu posso escolher, por exemplo, aqui o X1, o X3 e o X5. A ordem de escolha desses elementos vai fazer diferença, porque se eu tomo X1, X3, X5 como sendo primeiro, segundo e terceiro lugares, o X1 vai receber medalha de ouro, portanto vai subir no lugar mais alto do pódio. O X3 vai receber medalha de prata, vai subir no lugar intermediário, e o X5 vai receber medalha de bronze, vai subir no lugar mais baixo. Perceba que é diferente, por exemplo, de termos X5, X3 e X1, onde o X5 receberia a medalha de ouro. Então perceba que a ordem faz diferença, certo? A ordem aqui para nós faz diferença. Então não é simplesmente retirar um subconjunto, não é simplesmente escolher 3 pessoas, é escolhê-las e considerar uma possível reordenação entre elas. Então, pelo princípio fundamental da contagem, significa dizer que nós vamos precisar multiplicar esse nosso resultado parcial por todas as possibilidades desses 3 elementos trocarem de lugar. Ou seja, nós vamos multiplicar isso por uma permutação de 3 elementos. Então, esse aqui seria o nosso resultado. Por enquanto, eu não vou desenvolver os cálculos, tudo bem? Por enquanto, vamos deixar assim. Uma outra maneira de responder esse problema seria utilizarmos diretamente o princípio fundamental da contagem, porque eu tenho aqui 1, 2, 3 lugares, aqui representando o primeiro lugar, o segundo lugar e o terceiro lugar. Eu tenho 8 atletas, então são 8 possibilidades de preencher o primeiro lugar. São 7 possibilidades de preencher o segundo lugar e são 6 possibilidades de preencher o terceiro lugar. Então, pelo princípio fundamental da contagem, a gente tem que a nossa resposta seria 8 vezes 7 vezes 6. Tudo bem? Vamos desenvolver então aqui esse resultado para a gente ver que a nossa expectativa é chegar exatamente nesse mesmo que a gente calculou. Vamos lá. O que é a combinação de 8 elementos tomados 3 a 3? Isso daqui nada mais é do que 8 fatorial dividido por 3 fatorial vezes 8 menos 3, que é 5 fatorial, vezes a permutação de 3 elementos. A permutação de 3 elementos nada mais é do que 3 fatorial. Então, perceba que a gente pode simplificar 3 fatorial com 3 fatorial.
a gente pode desenvolver esse 8 fatorial da seguinte forma. 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 fatorial, parando convenientemente no 5 fatorial para simplificar com o 5 fatorial que está aqui embaixo. Então, novamente, a gente chega no mesmo resultado. 8 vezes 7 vezes 6, que é o resultado que a gente tem ali. Tudo bem? Então, perceba que tanto utilizando o princípio fundamental da contagem, como utilizando os conceitos combinados, né, de combinação e permutação, a gente chega nesse resultado. Entretanto, esse esquema de raciocínio que a gente desenvolveu aqui agora, ele é um esquema de raciocínio que configura, né, uma estratégia que vai ocorrer recorrentemente. Então, isso aqui vai ser justamente o que a gente vai chamar de um arranjo simples. Então, um arranjo simples seria o quê? Em poucas palavras, seria dado um conjunto, né, com N elementos, eu vou poder generalizar aqui para N elementos, no nosso caso aqui tem 8. Dado um conjunto de 8 elementos, por exemplo, um arranjo de 8 com tomados 3 a 3, que nós vamos representar da seguinte forma, arranjo de 8 tomados 3 a 3, nada mais é do que eu considerar todos os subconjuntos de 3 elementos desse meu conjunto X, mas considerando esses subconjuntos ordenados. Ou seja, parece um pouquinho com a combinação, que seria tomar o subconjunto de 3 elementos, porém a ordem importa para mim. Então, pelo que a gente acabou de perceber, o arranjo de 8 tomado 3 a 3, ele pode ser escrito simplesmente como sendo a combinação de 8, 3 a 3, não é isso mesmo? A combinação de 8, 3 a 3, vezes a permutação de 3 elementos. Então, isso aqui a gente vai poder generalizar para N elementos e para P elementos, certo? Então, de maneira geral, eu vou poder escrever assim, tá? Quando eu tiver N um número natural, quando eu tiver P um número entre 1 e P, entre 0 e P, entre 0 e N, certo? A gente vai ter, então, o quê? Uma combinação de N elementos tomados P a P vezes P permutação de P elementos, tá? Não confundir aqui o P da permutação com o P que representa aqui a quantidade de elementos. Então, isso daqui para nós vai ser uma maneira, né, uma fórmula de relacionar os conceitos de arranjo simples, combinação simples e permutação simples. Por meio de uma fórmula aqui, a gente consegue encaixar esses 3 conceitos, que são os 3 conceitos mais elementares da análise combinatória: o conceito de arranjo simples, o conceito de combinação simples e o conceito de permutação simples. Perceba que, como eu disse antes, né, o 0 é menor ou igual a P, que é menor ou igual a N. Perceba que se eu desenvolvo aqui um pouquinho mais, eu também posso chegar numa expressão para calcular o arranjo diretamente por meio de fatoriais. Por quê? Perceba que aqui a gente fez 8 fatorial dividido por 3 fatorial vezes 5 fatorial vezes 3 fatorial. Perceba que a gente vai estar sempre cancelando o 3 fatorial com 3 fatorial. No caso geral, a gente vai ter um P fatorial e um P fatorial no denominador, vai sempre estar cancelando. Então, isso aqui vai ser 8 fatorial dividido por 5 fatorial. Se você se lembra bem, eu posso... esse 5 provém de quê? De fazer 8 menos 3, ou seja, de fazer N menos P. Então, aqui no caso geral, eu vou apagar aqui, tá? Para a gente escrever o caso geral. No caso geral, o arranjo de N elementos tomados P a P, eu posso escrever como sendo, vindo daqui, tá? A combinação de N P a P. Isso é N fatorial dividido por P fatorial, N menos P fatorial, vezes o P fatorial. Vezes o P fatorial. Então, eu posso simplificar e a gente vai chegar na formulação que a gente vai utilizar mais corriqueiramente, que é N fatorial dividido por N menos P fatorial. Então, essa fórmula aqui vai ser a que a gente vai utilizar para calcular arranjos de N elementos tomados P a P, certo?
E aqui é apenas uma maneira de você conseguir enxergar os conceitos de arranjo, combinação e permutação como dependentes um do outro por meio de uma única fórmula. Então, muitas vezes, se você já souber o valor de uma combinação e uma permutação, você pode chegar no valor de um arranjo simplesmente multiplicando esses resultados. Isso também pode ser feito dividindo o valor dos arranjos pelas permutações, e aí você chega na combinação, ou dividindo os valores dos arranjos pelas combinações, você chega na permutação. Evidentemente que isso aqui tem uma finalidade muitas vezes mais teórica do que prática, mas é uma relação importante para você conhecer. Muitos livros, inclusive, alguns livros, inclusive, usam na sua teoria apenas dois conceitos. Muitos livros nem comentam sobre arranjo, porque justamente tendo a possibilidade de obter o arranjo como consequência do conceito de permutação e combinação, alguns livros até não comentam a respeito de arranjo simples na hora de falar de análise combinatória. Mas aqui, como nosso objetivo é tornar o material o mais vasto possível, a gente então optou por comentar sobre arranjo simples, né? A maioria dos livros do ensino médio comenta sobre arranjo simples, os livros de nível superior que geralmente não comentam, mas assim, para o nosso desenvolvimento aqui da nossa teoria, eu vou considerar os arranjos simples para nos ajudar sempre que for conveniente, ok? Muito bem. Como observação também, eu quero deixar claro que aqui a gente utilizou o princípio fundamental da contagem. Se você voltar lá na aula de princípio fundamental da contagem, onde eu comentei a respeito dos tipos de estratégia que a gente tem para resolver problemas de análise combinatória, você vai perceber que eu tinha comentado que todo e qualquer problema de análise combinatória, no fundo, ele pode ser resolvido via princípio fundamental da contagem. O que acontece é que muitas vezes para nós vai ser mais conveniente utilizar uma fórmula, quase sempre vai ser mais conveniente utilizar uma fórmula para a gente ganhar tempo. Mas perceba que nesse caso aqui, eu poderia ter utilizado o princípio fundamental da contagem e ter resolvido o problema de maneira bastante simples, certo? Então, esse exemplo aqui motiva para nós o conceito de arranjo simples. A partir do próximo vídeo, eu vou fazer outros exemplos de como aplicar esse conceito. Nós vamos utilizar essa fórmulazinha aqui para nos ajudar. E a partir do próximo vídeo, a gente vai então já disponibilizar uma lista de exercícios de arranjo simples já na descrição do vídeo, ok? Até o próximo vídeo.